Olá pessoal, nós estamos aqui de novo, mais um vídeo aqui, mais uma história para contar. O tema de hoje vai ser o crescimento das igrejas. Como a igreja cresce, como faz para uma igreja crescer. Desde já eu peço, se inscreva aí no nosso canal, A Chave da Vida. E hoje nós estamos aqui com o pastor Cristiano. O pastor Cristiano, ele trabalha aqui no Hospital HU, e aí ele faz parte aqui do quadro de funcionários, enfim, mas ele é pastor de igreja. Muitas igrejas hoje sonham crescer, mas umas crescem e outras não. Umas crescem saudáveis e outras ficam estagnadas. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite. E assim, é uma história, né, que você vai contar aí de uma passagem que mudou a tua vida. Então, se apresenta para o nosso público lá e conta a história aí que mudou a tua vida, que você possa falar um pouco antes, né, desse acontecimento e depois também. Agradeço pela oportunidade, o Valdomiro, tá no chamado, estar aqui. Passando uma coisa que realmente prejudicado muita gente, muita igreja, essa falta dessa visão de crescimento, de como fazer a igreja crescer. Eu tive uma experiência, foi por acaso, né? Assumi a primeira igreja com 17 anos de idade, completei 18 anos lá na direção da igreja. Lutei por muitos anos para que a igreja crescesse. Lutei fazendo de tudo. Você faz campanha, você traz pastor de fora, só falta chamar anjo para pregar. Você faz de tudo. Campanha disso, campanha daquilo outro. Em todos os lugares que eu passei, eu tinha momentos de crescimento. Que depois, agora que eu pude perceber, momentos de crescimento. E hoje em dia a igreja ela cresce, você chega ali, a igreja está cheia, de repente está vazio, nunca vai avante, nunca alcança níveis e se mantém ali e continua crescendo. Sempre aquele efeito sanfona, cresce, diminui, cresce e diminui. Eu pude perceber e ver quando a igreja realmente cresceu e como fazer a igreja crescer depois que eu saí da liderança da igreja. Que eu entreguei a igreja e Deus me fez ver, olha, os momentos que você cresceu, por que cresceu? Porque colocamos a palavra de Deus em prática. Porque ajudamos aqueles que precisavam de ajuda. As campanhas são boas, os movimentos são ótimos, mas isso não traz crescimento da igreja, e só incha. A igreja está cheia, aí tira foto, mas na realidade está vazia. Na realidade não tem quase ninguém ali dentro. Quando começamos, a primeira experiência que eu tive, lutava muito com uma igreja num bairro aqui em Londrina, um bairro pobre, um bairro difícil. Era a média de pessoas ali nos cultos de 15 pessoas, 20 pessoas, no culto de domingo dava 30, olha lá. Aí começamos a pegar as doações de dorso de frango, da antiga Comaves, de frutas e verduras do Ceasa e do Viscardi, da Guaporé, e doar para as pessoas, sem cobrar nada, sem pedir R$1 de ajuda. E eu me lembro, quando estava no auge, eu me lembro uma reunião de pastores que a gente teve, e um pastor, ali na rodinha de pastor conversando, um pastor reclamou do culto de quinta-feira. Ele falou, minha igreja, essa quinta-feira, tinha umas 15 pessoas, 15, 20 pessoas, e só arrecadou R$30. Eu falei para ele, se nesta quinta-feira, a minha igreja, que cabia 60 pessoas sentadas, tinha 125 pessoas. E entrou R$3 de oferta.
Por que eles iam lá? Para receber a doação? Com certeza, mas depois iam os testemunhos. E as pessoas iam lá na frente e falavam, no começo eu vim aqui só para ganhar um dorso de frango, uma sacolinha de verdura. Hoje, se tiver, eu venho. Se não tiver, eu venho do mesmo jeito. Isso mudou a história da igreja. Aí, comecei a fazer aquilo que a Bíblia diz acerca da arrecadação. Porque a arrecadação da igreja, ela tem 4 finalidades principais. 4 finalidades. Onde está no Malaquias 3:10 já mostra as 4 finalidades. Primeira delas, manutenção. Segundo delas, auxílio aos membros. Terceiro, auxílio aos que não são membros. E quarto lugar, investimento. Pastor, em poucas palavras aqui, esse crescimento que você acabou de contar aí na sua igreja, foi um acaso ou um propósito? Então, aí a gente começamos a colocar em prática a Bíblia e ajudar as pessoas com a administração ali da parte financeira. Os cultos que eram de 30 pessoas foi para 90. No espaço de 6 meses. Que eu dediquei à arrecadação da igreja, aos 4 passos que eu falei. Primeiro era mantimento, tudo que era para ser pago era pago. Aluguel, luz, água, taxa, tudo era pago em dia. O que sobrava, vamos ajudar aqueles que ajudam. Ajudava aqueles que eram dizimistas. Sobrou, ajudava aqueles que não estavam pela primeira vez. E ajudava muito mais pessoas que estavam pela primeira vez. Às vezes a pessoa ia lá, a gente ajudava, dava um bujão de gás, a pessoa levava embora. Levava na casa, claro. Sim. Dava compra de alimento, que nem aquela cesta básica simples, não. Era a cesta de encher o porta-malas do carro e levar. E a pessoa, mas tudo isso. E a pessoa nem da igreja não era, mas o testemunho que ela falava depois para as outras, trazia pessoas para a igreja. E a igreja cresceu assim, que até falou, mas não estão fazendo nada. Não trazia pastor de fora, não fazia campanha com ninguém diferente, nada. Só fazia o que estava escrito na Bíblia. Pastor, em que momento tu percebeu assim que estava diferente? A igreja está crescendo, o que está acontecendo? Que momento foi esse? O momento que eu vi que começou a sobrar dinheiro. A gente ajudava as pessoas, cresceu a igreja de 30 pessoas no culto de domingo, foi para 95. Começou a sobrar dinheiro, que foi um período de 6 meses, que eu tive que sair do salão onde estava para um salão maior, porque não ia comportar. As pessoas conheciam aquele salão que construíram e falavam, não coloca muita gente não, porque não é muito bom esse salão. Era um sobrado, a parte de cima. Tive que trocar de lugar. Só que nessa troca de lugar eu perdi a visão de ajudar. Sim. Porque no outro salão eu tinha que fazer muita coisa, arrumar isso. Parei de ajudar as pessoas. Parei de destinar parte da arrecadação para ajudar os membros da igreja. Vamos investir. Aí começou, aí estacionou a igreja. Entendi. Toda a igreja pequena, um dia, o que hoje é grande, um dia foi pequena, né? Na tua visão pastoral, qual a chave principal para um crescimento de uma igreja assim? Bom, o livro de Atos fala sobre isso. Cair na graça do povo. Fazer pelo povo, não pela igreja. A estrutura vai ficar aí, né? A estrutura, você usando para manter, tá bom. O povo é mais importante. As pessoas são mais importantes. Se o irmãozinho dá o dízimo na igreja, se o irmãozinho ajuda ou não ajuda, está lá, ele está precisando de alguma coisa. E esse crescimento, no teu ponto de vista, você acha que foi a visão, uma liderança, oração, evangelismo ou uma organização da igreja? Tudo ajudou, tudo cooperou, mas principalmente a administração correta. Principalmente a administração voltada para a sociedade, para o público em geral. Essa administração não voltada para a estrutura em si. A administração para a estrutura é só para manter, é o que diz a Bíblia, para mantimento. Amém. Mas verdade. E o restante? E o povo que senta lá? Verdade. E o povo que ajuda? Aqui, Deus, ele só envia crescimento
quando existe um preparo, né? Tem algo preparado já para crescer. Eu acredito assim. O crescimento começou no púlpito ou na liderança? O que você acha? Bom, teve que começar no púlpito e interferir na liderança, né? Porque o pastor é responsável pelo crescimento da igreja. Ele recebe a visão, ele direciona a igreja na visão, a igreja entende a visão, abraça a visão e todos crescem juntos. Uma igreja nunca cresce além da mentalidade do seu líder. O que você concorda com essa frase? Eu concordo sim, porque eu assumi uma igreja um tempo atrás, muitos anos atrás, quer dizer, uma cidade aqui do interior do Paraná, onde a primeira reunião que eu fiz com os membros da igreja, a gente tinha 3 casais na igreja. E um dos que ficou membro da igreja era o pastor da igreja. Ele comprou o terreno, construiu a igreja, passou muito abençoado. E eu falei assim, irmãos, nós vamos fazer essa igreja crescer, ser conhecida, vamos orar, vamos fazer campanha, aquela coisa toda, né? A esposa do pastor falou assim, não, pastor, faz isso não, tá tão bom só a gente aqui, né? Vai trazer gente de fora, vai fazer aquela... Eles não queriam que a igreja crescesse. Entendi. Porque era bom para eles só aquele grupo ali. Eles não dependiam da igreja, né? Então era bom para eles. Entendi. E a igreja que pensa nisso, ela está fadada a se fechar, porque o tanto de gente que tem perdido aí, tanto de gente que está precisando receber um convite, tanto de gente que estão aí indo para o inferno, e a igreja está lá, não, tá bom assim. Tem muita gente aí precisando ouvir a palavra. É a chamada bolha da igreja, né? Como equilibrar o mover de Deus com uma estratégia de organização dentro da igreja? Um exemplo aqui, você está na oração, daqui um pouco tem alguma coisa lá que está errado. Isso tira a tua concentração na palavra, do mover de Deus, do Espírito Santo, ou você equilibra isso ou não? Agora é a hora da oração e depois a gente faz aquilo lá. É assim? Você pode explicar? Bom, eu acredito que cada culto é uma oportunidade para algo novo acontecer. E a gente tem que estar sensível a isso, né? A gente tem que estar sensível. Aconteceu aqui com a gente na capela. Eu estava pregando, um rapaz levantou e veio conversar aqui com a moça que cantou. E todo mundo começou a olhar para ele. E ele conversando com ela, eu parei a pregação e fui lá, né? Sabia o que estava acontecendo, e ele testemunhou que ele já sentou ali, nas primeiras palavras Deus já falou com ele já estava chorando, já foi o mover de Deus, e todo mundo se alegrou com aquilo ali, todo mundo viu aquilo ali, e viu Deus trabalhando. Então, as situações que vão acontecer, Deus tem um propósito para isso. Entendi. Pode ser para fazer na hora, ou pode ser para consertar depois, para arrumar depois, para trabalhar depois. Mas quem está ali na liderança, quem está ali tem que ter essa visão, tem que ver todas as coisas, tem que perceber todas as coisas e saber agir, ou na hora, ou depois. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite, né, para o nosso canal aqui. Se você gostou da história, compartilhe essa história com seus familiares, com seus amigos aí. Pastor, obrigado. Deus te use cada dia. E você que está vendo esse vídeo, se você quiser contar uma história da tua família, da tua igreja ou com você mesmo, vai nos comentários ali que a gente entra em contato contigo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.